Boa noite, queridos irmãos. Vamos então agradecer sempre a Jesus, por essa oportunidade que nos faz reencontrarmos para o estudo da noite, encarnados, desencarnados, na construção do melhor para nós mesmos. E nós vamos fechar os nossos olhos e, agradecendo a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, por essa oportunidade, vamos conversar com Jesus. Vamos sentir Jesus perto de nós e vamos dizer a Ele: continue, Jesus, nos ajudando, amigo, irmão, para que não venhamos mudar o nosso roteiro de vida cristã aqui na Terra, mas que possamos trazer-te dentro de nós e representá-lo através da nossa vida, na nossa fala, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, expressar tudo aquilo que aprendemos contigo. E nesse momento de encontro com tantos corações que choram, que sofrem fora do corpo físico, e nós que estamos no corpo físico, te rogamos, Jesus, que seja a nossa inspiração, que possamos sair daqui usando a nossa atenção no Evangelho da noite, que representa para nós luz para os nossos caminhos. Ajude-nos a gravar, Jesus, as lições para que possamos usá-las no nosso dia a dia. Hoje e sempre, que assim seja. O nosso tema de hoje é Em Todos os Caminhos. E nós vamos... Nesse tema, em todos os caminhos, ele nos traz os temas que são aqui estudados nessa lição. E nos diz assim: autocrítica, construção íntima, escolha de ideal, existência de Deus, necessidade de autoburilamento e responsabilidade de viver. Então, nós precisamos, para que a gente aprenda, também questionar sobre a nossa autocrítica, a construção íntima, a escolha de ideal, sobre a existência de Deus, a necessidade do autoburilamento e a responsabilidade de vivermos aqui na Terra, junto a todos, buscando a nossa própria renovação, Então, o título da lição é Em Todos os Caminhos. Em todos os caminhos que nos encontrarmos aqui na Terra, temos essa oportunidade de viver com responsabilidade. E nos diz o Espírito que dita essas lições ao médium, que nos traz, o Chico Xavier, ele nos traz sobre as nossas responsabilidades, escrevendo aquilo que André Luiz passa para ele nesse momento. E ele diz assim: seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como também não existe dignidade sem lei. Então, para dizermos, que Deus está conosco, não significa que a gente vai deixar tudo na responsabilidade dele, Que nós temos a nossa parte, que nós temos a nossa consciência, que nós temos que viver com dignidade diante das leis de Deus aqui na Terra. Aí ele nos traz um trechinho bem importante, ele diz assim: o peixe, ele mora gratuitamente na água, mas veja bem, mas deve nadar sozinho.
né? Ele nasce ali é gratuito, não paga nada. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Então, essa é a responsabilidade nossa também, né? Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira e ferrugem. Todos nós recebemos talentos de Deus. Quantos talentos nós temos? Se a gente for enumerar, a gente tem muito compromisso para assumir, né? Nós temos a fala, é um talento divino. Podemos expressar uma palavra consoladora, né? Nós temos as mãos, temos a visão, a audição, talentos divinos, que Deus nos permite ter para que a gente use desses talentos em benefício nosso e dos outros. Então, se a gente for enumerar, nós temos muito, muito para dar também. Só que muitas vezes estamos querendo que venha tudo, né, com facilidade para nós, que a nossa perturbação acabe sem que eu busque conhecer por que eu estou perturbada, que a nossa dor possa terminar. Eu vou no médico, ele é responsável de encontrar a minha doença, de aliviar a minha dor, né? Nós somos capazes, se quisermos, somos capazes de nos conhecer intimamente, de saber por que adoecemos, por que estamos, muitas vezes, em situações difíceis. Porque muitas vezes nós nos desviamos das leis divinas, não vivemos, como diz aqui a lição, com dignidade diante da lei de Deus. Eu sei que é errado, mas eu faço. E aí eu assumo os compromissos, né? Assumo a responsabilidade. Então, veja bem, nasceste para realizar o melhor. Todos nós nascemos aqui na Terra para realizar o melhor. Para isso, é possível ter defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Não é fácil. Assim eu vou me renovar, eu vou lutar. Tem embaraços, tem dificuldades. Não é muito fácil para a gente burilar, limpar, se aperfeiçoar dos nossos vícios, né? Ele tem que se esforçar. Qual é a criança que se esfalfa compreensivelmente dos exercícios da escola? Mesmo que ela passe um período indo na escola sem prestar atenção, mas vai chegar um dia, o dia final da prova, que ela vai ter que se esforçar um pouco mais. Ela não vai escapar, não vai fugir, né? Ela não vai fugir das provas, dos exercícios da escola. Assim estamos nós aqui na Terra. Não vamos fugir de vivenciarmos com dignidade diante da lei de Deus. Não vamos fugir da lei de Deus. Porque dia ou outro vai nos chegar na nossa consciência e nos cobrar. Eu podia ter feito mais, eu podia ter trabalhado mais dentro de mim, né? E aí ele diz assim: as crianças atravessam as provas do aprendizado sob a cobertura da educação, que transparece do professor. Veja bem, a criança ela vai enfrentar as provas do caminho dela, da escola, ela vai atravessar com a cobertura da educação que o professor vai passar para ela. Dizer a ela: você é responsável, você tem que estudar, você tem que fazer os exercícios de casa, né? Jesus veio ensinar isso para a gente. Você veio para o corpo, mas você veio para a escola. E na escola você tem aprendizado. O que você vai fazer da sua vida, o que está fazendo de você mesmo. Como você fala, como você pensa, como você age, né? Jesus veio nos ensinar a gente passar por essa educação. É o professor que nos deu cobertura de educação para vivermos aqui na Terra. Essa cobertura de educação que transparece do professor. Jesus, né? Trouxe para todos nós. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Não estamos sozinhos. Só conseguimos desempenhar as nossas tarefas, estarmos hoje aqui sentados,
cada um de nós, né, na esperança de aprender algo da lição de hoje para renovar a nossa vida, porque temos o apoio de Deus. Senão, a gente não estaria aqui. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente, quer dizer, se ainda não temos o conhecimento da onipresença de Deus na nossa mente, necessitas de fé. Pensa no infinito das bênçãos que te envolve, sem que despenda mínimos esforços. Veja bem. Então, se a gente ainda duvida da presença de Deus na nossa vida, vamos pensar em tantos benefícios que a gente recebe, né? Acordar de manhã, deitar, levantar com saúde, o trabalho, o alimento, tudo temos. E a gente às vezes não faz muito esforço não, né? É uma vida normal, mas acontece tudo para nós. Aí ele continua dizendo assim: não contratastes engenheiros para a garantia do sol. Quem contratou alguém para garantir o sol todos os dias para nós, né? Que te sustenta e sem assalariastes e nem assalariastes empregados para a escavação de minas de oxigênio da atmosfera, né? A fim de que se renove o ar que respires. Nenhum de nós contratamos engenheiro para manter o sol todos os dias nos ajudando. Também não pagamos salário para que pudéssemos, né, empregar alguém na escavação de minas de oxigênio aqui na Terra. Ele vem de graça para nós. Tem preço porque devemos saber usar, né? Esse é o importante, a gente viver com dignidade da lei de Deus que nos permite viver com dignidade. Então a gente não paga, aí a gente nem percebe que respira o ar de graça, que temos aqui o sol, temos a chuva, né? Veja bem como essas lições nos faz refletir sobre nós, sobre a vida, sobre tudo. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas do teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Então, vamos ver o que a natureza ela reserva para todos nós. Ela tem um reservatório de água, né, de tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver aqui na Terra. Ninguém vive só. Nós temos tantas pessoas que nos ajudam quando a gente começa a refletir, quando nos encontramos reunidos no campo da saúde, a gente pode perceber quantas preocupações as pessoas têm, saem de casa, vão fazer tudo em nosso benefício, a nossa ficha, vão nos procurar se estamos bem, medir as medidas que trazemos, o peso que temos. Todo mundo está preocupado com a nossa saúde. Imaginemos, e nós, sem fazer nada pelo outro, né? Então, tudo, a natureza, ela nos oferece esse reservatório de bênçãos para a sustentação de todos nós aqui na Terra, porque não estamos só. Sem esse reservatório, sem o ar, sem o sol, nós não conseguiríamos estar, né, encarnados. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Então, se a gente confiar, se a gente seguir, se a gente trabalhar, se a gente construir para o bem, nós podemos ter certeza de que a gente vai alcançar a felicidade, porque a gente está fazendo o nosso dever e Deus faz o resto, o que é a parte divina, né? E aí vem também umas reflexões dizendo: veja o que você quer realmente. O que a gente quer? O que a gente deseja construir na nossa vida,
no campo espiritual, a nossa paz, a nossa felicidade, né? E Ele está nos dizendo, veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. E a gente vai em busca da luz, né? Só que a gente não combate as sombras que está dentro da gente. O desânimo, a inconformação. É sombra. Para a gente ir, né, procurar essa luz, a gente também tem que combater a sombra que está dentro de nós, o pensamento negativo, sentimento negativo, né? Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhor a si mesmo. Se a gente realiza o melhor, é melhor para nós mesmos. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica, né? Então, nós temos que ter cuidado. Muitas vezes a gente interpreta mal, né, o que estamos estudando, porque a ciência espírita é baseada na lógica, na razão. Atende a paz com todos. Quem cultiva a aversão cria a inferioridade. Se estivermos aversão, né? Nós estamos criando uma inferioridade que está dentro de nós, já está criada, nós estamos apresentando ela, né, na nossa vida. E ele diz mais, trabalhe nas boas obras, ninguém segue o evangelho. Isso aqui é muito importante para nós que estamos na casa espírita. Ninguém segue o evangelho sem transpirar, sem o esforço. A gente sua, né? A gente dá a vida da gente. Aí estamos vivendo o evangelho, mas enquanto a gente está meio assim, o dia que der certo, eu vou no trabalho se eu posso, eu não estou querendo, eu não estou me esforçando. Então ninguém segue o evangelho, não vamos ficar iludidos, sem transpirar. Exige esforço, renúncia, compreensão, paciência, vontade, coragem, para viver o evangelho. Se a gente não transpirar, não suar durante a nossa vida, meu Deus, quanto esforço, não conseguimos seguir o evangelho não, só lemos, né? Sabemos, mas não estamos vivendo, porque não estamos trabalhando o evangelho primeiro em nós. Critique o que você fale ou escreva, e a gente faz ao contrário, né? Sempre a gente está vivendo assim. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. A gente apregou um trabalho, a gente fala do trabalho e a gente faz só propaganda daquele trabalho, porque a gente não tem disciplina no trabalho, a gente não busca a educação que deverá nos ajudar a sermos mais úteis no nosso trabalho. Então, fica só como propaganda. Mas é uma bênção, é uma beleza. Mas a gente não quer se esforçar, a gente não tem disciplina, não muda de comportamento, não muda de fala, de pensamento, de sentimento, continuamos os mesmos, né? Então, nós não estamos assim, só fazendo propaganda daquilo que estudamos do Evangelho, né? Não inculpe os outros por suas decepções. E a gente sempre faz, né? Então, o Evangelho nos ensina a fazer diferente. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Nós quem construímos o nosso destino. Ele é construído por nós mesmos. Nós temos toda a oportunidade de estarmos aqui na Terra para construir o bem, um bom destino, aonde nos levará a felicidade, a paz. Mas a gente não constrói, a gente vive sempre triste, a gente sempre está decepcionado com a vida.
tão triste, tão decepcionado. Por quê? Se nós somos o construtor de tudo isso, né? Vamos pensar, né? E aí ele continua dizendo assim: sirva sem discutir. Uma coisa importante, né? A gente que está em grupo, sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Se for falarmos, se formos dizer alguma coisa para criar, né, discórdia, é melhor que a gente silencie. Diz a lição: aperfeiçoe as suas próprias preces. Olha só, como será, né? Aperfeiçoar as nossas próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Então, nós temos que aperfeiçoar as nossas preces. Hoje, nós conhecemos, através do Evangelho, do estudo desse conhecimento, que nós temos tudo aqui na Terra. Nós não precisamos estar pedindo, mas eu quero mais isso, quero mais aquilo. Não. Nós podemos, diante desse momento das nossas preces, dizer a Jesus, sermos gratos, porque temos tudo aqui na Terra para progredirmos, para nos disciplinarmos, né? Como diz a lição. Não fazer propaganda de ensinamento, não, é de viver esse ensinamento. E aí ele fala assim: a natureza das rogativas evolui. Hoje a gente já percebe que estamos vivendo já um pouquinho mais de compreensão, não de evolução, mas de compreensão. A gente já está começando a agradecer o corpo físico, do jeito que a gente tiver conquistado o nosso corpo, a gente tem que agradecer pela situação que passamos, pela nossa família. É conquista nossa, foi nós que construímos o nosso destino. Então, tudo que temos, que sentimos que não está bem, é construção nossa. Vamos trabalhar para refazer, né? Partilhe as tarefas do bem geral. É só com fulano, Bertano, meus parentes, né? Não, o bem geral. E quando nós estivermos vivendo com determinadas pessoas, só para fulano, eu me dedico assim para a minha família, para os meus filhos, esqueço do filho do outro que passa fome, esqueço do vizinho que está doente, né? A gente não está cumprindo a nossa tarefa, como Jesus nos diz. Olha só, ele diz assim, terminando: com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Veja bem. Então, com Jesus, se a gente estiver, né, numa tarefa com Jesus, o nosso ideal, e de coração, é um ideal de todos, de ajudar a todos, de fazer em benefício de todos, de estudar o Evangelho para que todos nós possamos ter o conhecimento, termos a condição de vivermos aqui na Terra com disciplina e dignidade nas leis divinas, diante das leis divinas. E do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar uma lição muito importante também, de João, capítulo 3, versículo 34, o título da lição é Cresçamos para o Bem. É Jesus falando conosco e ele diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Nós vemos, né? Tudo que Jesus fala vem direto do Pai para nós. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ele fala do Espírito. Ele não fala com medida, só para isso, só para aquilo, só matéria. Não, do Espírito. O Espírito é universal. O aprendizado do Evangelho é para a vida eterna. Vamos sair do corpo, vamos continuar vivenciando, vamos aprender mais, mas é sempre dentro daquilo que Jesus nos trouxe, direto de Deus, ó. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito de medida. Falei só para um grupo, né? Jesus não fala só para um. O Evangelho dele é para todos nós, todos nós.
E Emmanuel nos diz assim: observa a munificência das concessões divinas por toda parte, todo lugar. A gente sente a presença de Deus, sente a concessão de Deus, a ajuda, né? Nos ajudando, nos concedendo dias melhores, pensamentos melhores, para que a gente possa também viver o melhor aqui. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Então, não é porque, de repente, um de nós vivemos só, né, com aquele ideal, só isso, só aquilo, a gente vai aprender. Mas Deus continua distribuindo os seus recursos da sua lei com abundância para todos. E mais os recursos dele vão chegando em nossas vidas. Anota na terra em torno de ti. Anota na terra em torno de ti. Veja bem, o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. Olha aí, né? Se a gente não percebe, o sol nasce para todos, não só para um grupo de pessoas. Quando ele nasce, ele nos envolve a todos, ele vem nos beneficiar a todos, né? O ar puro é sem medida, é para todos nós, não só para fulano, só tipo assim, está doente no hospital, o ar vai só para lá, e nós que estamos fora, né? Não estamos lá naquele hospital. Então, o ar puro é sem medidas. Então, é para todo mundo. A fonte que se dá sem reservas, né? Todo mundo pode usar da fonte de água que nos beneficia aqui na Terra, todos nós. Ela não recusa, não pode usar a minha água, é só fulano, né? Tudo, nos diz Emmanuel, infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Olha que bênção, né? Quando a gente começa com o pensamento de, né, ter umas particularidades nossas, aí a gente começa a sair das disciplinas do Evangelho. Veja bem. Aí ele diz assim: qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Todos nós aqui que trabalhamos no campo do espiritual, do material, nós podemos adquirir tudo, se esforçarmos, tivermos condições de buscar, de comprar, de fazer. Ele está aí para todos nós, né? E o espiritual é do mesmo jeito. Aquele que buscar se condicionar mais e mais, ele vai ter mais para oferecer. Não é porque Deus favoreceu um filho dele e esqueceu do outro. Não, é porque a conquista é de cada um de nós, né? Se a gente conquistou, nós temos o nosso direito e o nosso dever de conquista, né? As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Olha aí. Nunca se fecha as portas do amor de Deus, das leis divinas, para não nos ajudar. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Está aí para todos nós, né? Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Vamos pensar, né? Tudo vem de Deus e é para todos. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira, olha aí. É por isso que a gente, muitas vezes, sem o entendimento, a gente diz assim, Deus deu mais para um do que para outro, né? No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza
que possa receber e utilizar proveitosamente. Então, vai depender de nós, né? Tudo que recebermos, vamos cultivar, né, na obra do bem, porque nós vamos retirar da vida o que produzimos, o que temos, né, para retirar, é o que criamos, é o que construímos. Ninguém recebe sem ter aquele mérito, né? Aí ele diz assim: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. E a gente acha que ajuda os outros, né? Hoje eu vou ajudar as pessoas. A gente primeiro, né? Depois da gente estudar, observar, trabalhar, renovar, né? A gente fazendo bem, a gente vai ampliar a nossa visão, que é própria, e auxiliar os outros, ajudando a nós mesmos. Veja bem, não vai tão longe, né? Inicia-se em nós. E ele termina dizendo, Emmanuel, recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Você hoje, né, a sua palavra vai ser exatamente só para 2 pessoas. Não, para todos, né? Se a gente conseguir usarmos da nossa coragem de falar, de ajudar, é para todos, né? Recorda que Deus a ninguém dá os seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, fulano tem uma mediunidade, fulano tem um conhecimento, ele conquistou, ele foi buscar, ele aprendeu, porque não é que Deus deu um dom para um e tirou do outro. Todos nós temos a medida exata de recebermos o dom da fala, o dom do sentimento, da palavra, do pensamento, né? Todos os dons que nós pudermos estar trabalhando para o bem, ele é a medida que nós instalamos em nós, no nosso próprio íntimo, para a recepção dos dons de Deus. Jamais, né, Deus nos daria os dons para ficar parado, para se sentir cansado, para se sentir desanimado. Se nós temos pensamento, visão, sentimento, mãos, pé, para trabalhar, né? Porque o sol, ele não sai só num cantinho, ele sai para todos. A fonte é para quem precisar usar, né? E o peixe, ele mora no rio, ele não paga para morar no rio, mas ele tem que nadar sozinho, né? A árvore não paga imposto pelo terreno onde ela está plantada, mas ela exige dela, a própria natureza, que ela dê os frutos, que ela está encarregada, o dom dela, de frutificar, para auxiliar aqueles que ali vão se alimentar, né, dela. Então, veja bem, e nós, os seres humanos, os encarnados aqui na Terra, estamos produzidos só com regras, só para quem eu conheço, minha família, porque Deus, todos somos filhos, e tudo que Ele manda é para todos, não tem limite, é para que todos possamos usar, usufruir e construir o bem, junto a todos e com todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças, nos dê coragem, para que a gente possa refletir na natureza, que tudo nos oferece sem nos cobrar nada. O ar, né, que usamos, o ar puro, ele não vem só para determinada pessoa, ele está aí para ser usado para quem está aqui na Terra, respirando esse ar. Que o amigo divino nos ajude a relembrar essas lições e abrir o nosso coração em tarefa do bem, aqui na Terra, aonde a gente estiver. Que assim seja.